204 milhões em contratações. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa tarde de quarta-feira, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos, minhas queridas, como sempre, começaram nos assistindo, não deixe de dar o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam, não nos segue, passe a nos seguir, acione o sino para todos os vídeos e ajude aí compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça e fico informado sobre tudo que acontece no mais querido canal paraquedista rubro-negro. Vou começar esse vídeo aqui da seguinte forma. Hoje completam 30 anos da morte do maior ídolo do automobilismo mundial, o nosso querido Ayrton Senna. No circuito de Imola, na Itália, na curva Tamburello, infelizmente, um acidente fatal tirou a vida de Ayrton Senna, né? Então, nós não podemos esquecer esse cidadão brasileiro que tinha o orgulho, a satisfação de a cada vitória sua ostentar o pavilhão nacional, a bandeira do nosso país. Ele levantava com muito orgulho. Inclusive, o seu capacete tinha as cores do nosso Brasil, as cores da nossa bandeira, as cores do nosso país. Verde, amarelo, azul e branco. Ayrton Senna, que Deus esteja confortando ainda, nesses 30 anos, os seus entes queridos, que sentem muita saudade de você, sentem muita sua falta. Eu lembro que meu pai sentava todos os domingos à frente da TV para acompanhar a Fórmula 1. Eu tinha ido jogar futebol nesse dia, era o Família, o time que eu jogava, contra o Esperança. E quando eu cheguei, meu pai estava chorando e me deu essa notícia, né? Então eu tenho isso registrado na minha memória até hoje, né? Então vamos para a notícia? Vamos lá! O Flamengo aí saiu o balanço de quanto o Flamengo teve de déficit, eu trouxe no vídeo da manhã, nesse primeiro trimestre, que foram 63 milhões e 400 mil reais, e também saiu o balanço de quanto foi investido em contratações. Até o dado momento, o Flamengo investiu aí 204 milhões de reais. Eu vou trazer para vocês aqui, ó. O Flamengo investiu 191 milhões em reforço no início do ano, valor por De La Cruz foi 100 milhões, né? O clube divulgou o demonstrativo financeiro, né, do primeiro trimestre e além do uruguaio foram contratados o lateral Matias Vinha e o zagueiro Léo Ortiz e também temos aí o Carlinhos do Nova Iguaçu. No documento o Flamengo detalha o investimento em reforço nesse período e o valor de acordo com o documento é de 191 milhões 751 mil, sendo 102 milhões e 74 reais referente somente a Nicolas de la Cruz. Para ter o meio, o Flamengo pagou aí pouco mais de 92 milhões, lembrando que ele pagou a multa rescisória à vista, né, em direitos federativo e luva, e mais 9 milhões de reais em custo com intermediário, ou seja, empresários, a galera que ficou ali negociando. Aí então ele saiu no total aí para o Flamengo de 102 milhões de reais. A contratação de Matias Vinha chegou a um valor pouco superior a 49 milhões, pouco mais de 43 milhões pagos por direitos e luvas ao atleta, direito federativo, né? E 5 milhões de reais por intermediários, para intermediários. Ou seja, as negociações, além de você ter que pagar o valor estipulado pelo atleta, você tem que pagar a quem intermedia a negociação. O zagueiro Léo Ortiz, por sua vez, custou aos cofres do Flamengo 40 milhões ao todo, pouco mais de 37 milhões pagos a direitos e luvas e outros 2 milhões e 600 mil reais com intermediação. Juntando as transações de outros jogadores, o Flamengo gastou aí pouco mais de 204 milhões nesse período aí da janela de transferência até o momento que saiu esse balancete. É muita grana, né? Bom, o Flamengo vai jogar daqui a pouco contra o Amazonas, né? E a parcial dos ingressos, antes de Gabigol ser absolvido aí, ter recebido efeito suspensivo, tinha sido pouco mais de 20 mil ingressos. Olha só o poderio do atleta Gabigol, o amor da torcida que ele tem por ele, que a torcida tem por ele, né?
Após aí o anúncio da liberação de Gabigol, os ingressos passaram a mais de 30 mil vendidos. É isso aí. Muitos torcedores na expectativa de poder ver Gabigol novamente em campo. Aqui, ó, conforme apurado, a torcida do Flamengo comprou mais de 30 mil ingressos para o jogo contra o Amazonas. Desse modo, somando as gratuidades, cadeiras cativas e tribunas de imprensa, a expectativa é de que tenha mais de 40 mil pessoas no Maracanã hoje, naquela expectativa tremenda de ver o Gabigol jogar. Eu sou um desses, né? Infelizmente, terei que assistir de casa, como vocês sabem, o meu problema da perna, eu ainda não posso frequentar estádio, mas futuramente isso acontecerá. E falando aí na expectativa da torcida ver Gabigol jogar pelo seu efeito suspensivo aí, né? O CAS concedeu esse efeito suspensivo para Gabigol porque eles consideram que o atleta tem chances reais de ser absolvido. E o entendimento do Tribunal Suíço é de que, se a punição for anulada, causaria um dano irreparável ao atacante do Flamengo e se ele começasse a cumprir a pena imediatamente, sabendo que ainda não há prazo para o julgamento final. O que eles entenderam aqui? Poxa, ele foi condenado por 5 votos a 4. Há muitas controvérsias nos depoimentos, né? Então, pelo que aconteceu, ele pode ser absolvido. Se a gente não der esse efeito suspensivo para ele voltar a jogar agora e lá na frente ele for julgado e for absolvido, olha quanto de prejuízo o atleta teve. Perdeu competições, patrocínios, um monte de coisa que envolve o valor de mercado do atleta vai caindo. Então eles tiveram esse entendimento, essa sensibilidade, que ele pode ser sim absolvido lá na frente e por que não dar o efeito suspensivo para que ele volte a atuar logo agora, né? Então, mudando aqui de assunto, né? Eu trouxe num vídeo aí, na derrota do Flamengo para o Botafogo, que o Flamengo estava vindo em declínio nas suas últimas partidas. Algumas pessoas não gostaram. Tem que ver fulano de tal falar, ciclano falar, que não sei o quê. Aí agora, a própria diretoria e o departamento de futebol do Flamengo entenderam que o Flamengo está vindo sim em declínio. Olha, será que agora vão questionar? Vamos lá, ó. O Flamengo vê pressão externa sobre Tite aumentar após derrota para o Botafogo. O clube entende que a pressão vem mais de fora do que de dentro. Além disso, o departamento de futebol reconhece que o rendimento caiu depois do Campeonato Carioca, mas mantém a confiança na recuperação. Eu falei isso. Do Campeonato Carioca para cá, o Flamengo vem vindo no declínio, vem vindo ladeira abaixo. Né? Sou apaixonado pelo Flamengo, mas nós não podemos ter venda nos olhos. O Flamengo não está bem, não está bem. Aqui, Tite segue respaldado pela diretoria e as partes confiam que o Flamengo pode disputar em 3 frentes, embora já existam os primeiros sinais de desgaste no dia a dia por conta da grande pressão por resultados e desempenho. Esses resultados não estão vindo, esses bons desempenhos também não estão vindo. O Flamengo está devendo, né? E um tropeço hoje contra o Amazonas pode ser visto internamente como inadmissível. Ou seja, internamente uma derrota hoje para o Amazonas é algo inaceitável. Então o Flamengo tem que vir para esse jogo de uma maneira assim como ele estava jogando no início do Campeonato Carioca. Enxerga aí o Amazonas como ele estava enxergando o Nova Iguaçu, como estava enxergando Volta Redonda. Começa a ter aquelas atuações, porque do jeito que está não pode ficar. Uma derrota hoje será complicado. O Jô falou que o futebol hoje não se ganha com a camisa, com o peso da camisa, nem com o nome de clube, nem com o nome de jogadores. O futebol hoje é mais dinâmico. Nós víamos antigamente que na Copa do Brasil os times vinham preparados, né? Montavam um esquema para não perder de muito. Hoje em dia, eles vêm para jogar de igual para igual. E o Flamengo pode esperar isso do Amazonas. Eles querem sair daqui com resultado positivo. O próprio técnico do Amazonas falou isso, né? Então, seguindo aqui, ó, Flamengo e Amazonas se enfrentam pela 3ª fase da Copa do Brasil, hoje à noite, no Maracanã, às 21h30. E o duelo marca a estreia do Flamengo na edição de 2024.
Animado aí pelo retorno de Gabigol, né, o Flamengo tenta apagar a imagem deixada pela derrota para o Botafogo e o time terá duas mudanças motivadas por lesão, que são as entradas de Alan Gerson nos lugares de Eric Pulgar e no lugar de Arrascaeta. Além disso, o Vina e Lohan terão oportunidades na equipe titular, enquanto Ayrton Lucas e Luiz Araújo começam no banco de reservas. Gente, o Flamengo precisa de um ponta-direita. Precisa de um ponta-direita. Luiz Araújo não está rendendo. O Luiz Henrique, que era esse jogador que o Flamengo tentou contratar, não conseguiu. O John Textor levou ele para o Botafogo, inclusive fez gol contra o Flamengo. Correto? O Luiz Araújo, ele tem velocidade, ajuda bastante, é esforçado, mas aquele lance dele toda hora pegar a bola, chutar para gol, bola que ele tem para cruzar para dentro da área, bola que ele tem para tocar para o companheiro, todo mundo dentro da área esperando, e Luiz Araújo chuta. Cara, ele conseguiu um chute 1000. Ele acha que toda hora isso vai acontecer. Futebol é um esporte coletivo. Ele tem que mudar a maneira dele, ou o Flamengo arrumar aí uma alternativa, né? Então, seguindo aqui a provável escalação do Flamengo para hoje à noite é a seguinte: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Matias Vinha, Alan, Gerson e Nicolas de la Cruz. Bruno Henrique, Lohan e Pedro. Por que não tenta aí Gabigol no lugar de Luiz Araújo? Ele já fez tão bem essa função na época de Dorival Júnior, o Pedro mais dentro da área e Gabigol mais fora, fizeram uma excelente dupla, inclusive os dois foram artilheiros do Flamengo em 2022, ambos com 23 gols. Pode muito bem colocar Gabigol ali no lugar de Luiz Araújo, por que não tentar? Né? Então assim, quem está fora? Everton Cebolinha, problema na panturrilha, Arrascaeta, problema na coxa, e Eric Pulgar, tornozelo esquerdo. Pendurados no Flamengo não tem ninguém. Já o Amazonas, do técnico Adilson Batista, deve manter a mesma base da equipe do duelo com o CRB. A única dúvida deve ser aí em relação ao ataque. O William Barbio, que ficou no banco no último duelo, está cotado para entrar no lugar de Enio. A provável escalação é a seguinte, do Amazonas: Edson, Marden, Patrick, Alvarino, Diogo Silva e Fabiano. Jimenez, Juda, Mateuzinho ou Diego Torres, William Barbio ou Enio, Sassá e Matheus Serafim. Quem está fora do Amazonas são os seguintes jogadores: Rafael Tavares e Matuan, lesionados, e PH, que fez uma cirurgia. Pendurados, ninguém. O árbitro da partida é o Emerson Ricardo de Almeida Andrade. Assistente número 1, Neilton Júnior de Souza Oliveira. Assistente número 2, Eliocárdio Franco de Oliveira. E árbitro de vídeo, Márcio Henrique Góes, né? O jogo será transmitido aí pela Sport TV e pelo Premier via Pay-Per-View, às 21h30 no Maracanã. Esse jogo aí será muito importante para uma virada de chave do Flamengo. Depois desse jogo aí, o Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino, fora de casa, né? Lá no estádio Nabi Abichedi. Depois ele viaja para jogar lá em Coquimbo, pela Libertadores da América, contra o Palestino. Então o Flamengo vai ter uma maratona de jogos e de viagens, jogos cansativos, né? Espero que o Tite aí consiga montar o time da melhor maneira possível e consigamos aí ter uma virada de chave, que a gente venha ter vitórias e somar pontos. Já estamos em maio, mês que vem já começa a Copa América, e o Flamengo vai ficar desfalcado de vários jogadores durante 9 rodadas. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!